Terno oculto em uma linha, coluna ou bloco. Estratégia número 10 para resolver Sudoku. Estratégia número 10. O terno oculto de candidatos em uma linha, coluna ou bloco é uma técnica intermédia de resolução de Sudoku. Nesta estratégia, se três células de uma região, seja ela uma linha, uma coluna ou um bloco, para além dos três candidatos de referência ou um subconjunto deles, contém outros candidatos, então nessas três células, os candidatos para além dos três de referência, podem ser descartados. Assim, as três células podem conter, para além dos três candidatos de referência ou um subconjunto deles, outros candidatos. Os três candidatos de referência constam exclusivamente nas três células da região. Os candidatos a descartar estão apenas nas três células da região e abrangem os candidatos que constam, para além dos de referência. Depois de aprendermos esta regra intermédia, podemos prosseguir com outras estratégias de Sudoku. Vamos analisar em detalhe esta estratégia, e para isso, consideremos os candidatos da grelha Sudoku e reparemos nas três regiões tipo linha, coluna e bloco. Primeira região tipo, a linha. Analisemos o terno oculto em uma linha. Consideremos os candidatos desta grelha Sudoku, e reparemos na linha 4. Se três células de uma região contém para além dos três candidatos de referência, neste caso, 4, 5, 8, ou um subconjunto deles. Neste caso, 5, 8, 4, 5 e 4, 8. Outros candidatos, neste caso, 6. Então, nessas três células, os candidatos para além dos três de referência podem ser descartados, neste caso, numa única célula, o candidato 6. Explicitando, podemos dizer que, no nosso exemplo concreto, na linha 4 da grelha Sudoku, as células 4, 1, 4, 4 e 4, 7 contêm três candidatos, os números 4, 5 e 8, e estes candidatos não constam em mais nenhuma célula da região. Se para três células existem três candidatos, o que podemos concluir desde já é que esses três candidatos preencherão essas mesmas três células, embora nesta fase não saibamos a correspondência célula-candidato. A existirem mais candidatos, e porque essas três células da região já têm o seu preenchimento garantido, todos os candidatos para além dos de referência devem ser descartados. As três células podem conter, para além dos três candidatos de referência ou de um subconjunto deles, outros candidatos. As três células da região têm como candidatos dois dos três candidatos de referência. A célula 4, 1 tem como candidatos apenas o 5 e o 8. A célula 4, 4 tem como candidatos apenas o 4 e o 5. E a célula 4, 7 tem como candidatos, para além do 4 e do 8, o candidato 6, que não é um candidato de referência. Ou seja, duas das três células não têm candidatos diferentes dos três candidatos de referência, mas uma delas, para além de ter candidatos de referência, tem neste caso, mais um candidato, mas não de referência. Os três candidatos de referência constam exclusivamente nas três células da região, e para além deles, neste caso, apenas o candidato 6. Nesta estratégia, os candidatos a descartar estão apenas nas três células da região, e abrangem os candidatos que constam, para além dos de referência neste caso, apenas o candidato 6 na célula 4, 7. Nas restantes duas das três células, as células 4, 1 e 4, 4, contêm apenas dois dos três candidatos de referência. Segunda região tipo, a coluna. E analisemos o terno oculto em uma coluna. Consideremos os candidatos desta grelha Sudoku, e reparemos na coluna 3. Se três células de uma região contém para além dos três candidatos de referência, neste caso, 3, 4, 5, ou um subconjunto deles, neste caso, 3, 4, 3, 5 e 4, 5. Outros candidatos, neste caso, 1. Então nessas três células, os candidatos para além dos três de referência podem ser descartados, neste caso, numa única célula, o candidato 1.
Explicitando, podemos dizer que, no nosso exemplo concreto, na coluna 3 da grelha Sudoku, as células 3, 3, 6, 3 e 9, 3 contêm 3 candidatos, os números 3, 4 e 5, e estes candidatos não constam em mais nenhuma célula da região. Se para 3 células, existem 3 candidatos, o que podemos concluir desde já, é que esses 3 candidatos preencherão essas mesmas 3 células, embora nesta fase, não saibamos a correspondência, célula-candidato. A existirem mais candidatos, e porque essas 3 células da região já têm o seu preenchimento garantido, todos os candidatos para além dos de referência, devem ser descartados. As 3 células podem conter, para além dos 3 candidatos de referência ou de um subconjunto deles, outros candidatos. As 3 células da região têm como candidatos 2 dos 3 candidatos de referência. A célula 3, 3 tem como candidatos apenas o 3 e o 5. A célula 6, 3 tem como candidatos apenas o 3 e o 4. E a célula 9, 3 tem como candidatos, para além do 4 e do 5, o candidato 1, que não é um candidato de referência. Ou seja, 2 das 3 células não têm candidatos diferentes dos 3 candidatos de referência, mas uma delas, para além de ter candidatos de referência, tem neste caso, mais um candidato, mas não de referência. Os 3 candidatos de referência constam exclusivamente nas 3 células da região, e para além deles, neste caso, apenas o candidato 1. Nesta estratégia, os candidatos a descartar estão apenas nas 3 células da região, e abrangem os candidatos que constam, para além dos de referência neste caso, apenas o candidato 1 na célula 9, 3. Nas restantes 2 das 3 células, as células 3, 3 e 6, 3 contêm apenas 2 dos 3 candidatos de referência. Terceira região tipo, o bloco. E analisemos o terno oculto em um bloco. Consideremos os candidatos desta grelha Sudoku, e reparemos no bloco 4. Se 3 células de uma região contêm para além dos 3 candidatos de referência, neste caso, 2, 4, 7, ou um subconjunto deles, neste caso, 4, 7, outros candidatos, neste caso, 6. Então nessas 3 células, os candidatos para além dos 3 de referência podem ser descartados, neste caso, em 2 das 3 células, os candidatos 6. Explicitando, podemos dizer que, no nosso exemplo concreto, no bloco 4 da grelha Sudoku, as células 4, 2, 6, 2 e 6, 3 contêm 3 candidatos, os números 2, 4 e 7, e estes candidatos não constam em mais nenhuma célula da região. Se para 3 células, existem 3 candidatos, o que podemos concluir desde já, é que esses 3 candidatos preencherão essas mesmas 3 células, embora nesta fase, não saibamos a correspondência, célula-candidato. A existirem mais candidatos, e porque essas 3 células da região já têm o seu preenchimento garantido, todos os candidatos para além dos de referência, devem ser descartados. As 3 células podem conter, para além dos 3 candidatos de referência ou de um subconjunto deles, outros candidatos. 2 das 3 células, as células 6, 2 e 6, 3, têm como candidatos, para além dos 3 candidatos de referência, o candidato 6 que não é de referência, e a célula 4, 2, tem apenas 2 dos 3 candidatos de referência, ou seja, apenas 2 das 3 células têm um candidato diferente dos 3 candidatos de referência. Os 3 candidatos de referência constam exclusivamente nas 3 células da região, e para além deles, neste caso, em 2 das 3 células, o candidato 6. Nesta estratégia, os candidatos a descartar estão apenas nas 3 células da região, e abrangem os candidatos que constam, para além dos de referência neste caso, o candidato 6 nas células 6, 2 e 6, 3.